Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa abraçar cada um dos corações queridos que aqui se encontram, trazendo para cada um de nós fé e esperança, para que a gente possa seguir os nossos caminhos. Essa questão que foi abordada no livro dos Espíritos, sobre família, é uma questão complexa, né? Nós precisamos dar muita atenção e agradecer muito essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos presentes com a família que nós temos. Porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e isso se estende também para o nosso trabalho, para as pessoas que a gente convive, para as nossas amizades. E o fato de se ter na família entes muito próximos, com afeições, ou ter pessoas com relacionamentos difíceis, isso aí vai de acordo com a necessidade que esse grupo familiar tem de estar com essas pessoas, porque a família é uma oportunidade muito grande de entrelaçar relações que no passado muitas vezes foram conflitantes. Às vezes a gente vê dois irmãos que vivem se degladiando aí um com o outro, mas se alguém falar mal do nosso irmão que a gente não tem muita afinidade, não, você não pode falar mal dele não, aí defende, né? Ou seja, vai criando laços, né? E os nossos filhos, para quem aqui tem filhos, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade Deus deu para os pais para educar os filhos, para tirar más tendências que esses filhos têm, né? E a gente ensinar para os nossos filhos, através das nossas atitudes, o que é certo e o que é errado, né? E é isso que o capítulo que a gente está estudando no Livro dos Espíritos tenta mostrar para nós. Bom, agora nós vamos falar sobre o Evangelho do Cristo, e nos temas do Evangelho que nós estudamos na segunda-feira, nós sempre trazemos aqui um estudo relacionado com alguma temática que a gente retira trechos, né, do livro sagrado, do nosso Evangelho e da Bíblia. E hoje o tema é fé inoperante, que é a questão 39 do livro Fonte Viva, trazida para nós pelo benfeitor Emmanuel e traduzida para nós pelas mãos magníficas do nosso querido Chico Xavier. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aí, ao longo do texto, do estudo, a gente vai compreendendo o que o Tiago quis colocar para nós nesse trechinho. O texto começa assim: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Vejamos que no início, a gente tem a seguinte frase: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção. E quando a gente fala de credor, nós estamos falando de dívidas, né? E quem é o nosso credor maior? Quem nos empresta tudo que nós temos, para que nós possamos prosseguir nessa vida da melhor forma possível? É o nosso Pai, né? E quando nós utilizamos da fé sem ter com ela nenhuma obra que faça com que essa fé seja produtiva em benefício nosso, em benefício dos nossos irmãos, nós estamos adquirindo aí uma dívida. Porque Deus nos dá qualquer coisa, tudo que nós temos, Deus nos dá para que a gente utilize como forma de progresso. E se nós temos determinado entendimento, se nós já nos despertamos para a necessidade de estudar,
de nos entregarmos, abrirmos as portas e janelas da nossa vida para os ensinamentos do Cristo, para o que é bom, né? Se a gente tem essa oportunidade, que Deus nos possibilita de várias formas, uma instrução de um livro, uma pessoa que nos ensine alguma coisa, se nós não utilizarmos isso em proveito nosso, em proveito dos nossos irmãos, nós estamos adquirindo uma dívida a mais. Nós já somos cheios de dívidas, né? Continua o texto dizendo assim: que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? O que adianta ter um motor potente que está ali parado sem combustível e ninguém faz ele funcionar? Assim é a nossa fé. A fé é uma dádiva poderosa que nós temos, que se a gente não colocar isso para funcionar, ela vai ser uma paisagem que não tem finalidade nenhuma, uma paisagem bonita que está estampada num quadro na parede. Prossegue assim: de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de que adianta uma fonte linda, maravilhosa de água se ela não serve para fertilizar o solo e para dar frutos, né? E de uma luz que não se irradie, de que adianta uma luz que não se irradia? Assim é a nossa fé, se a gente não produzir obras com ela. E que obras são essas? É uma gentileza, é você atuar com a fé em benefício de irmãos que estão passando necessidade, né? É você levar uma palavra amiga, porque muita gente, a gente conhece aí, todo mundo conhece, irmãos que se dizem muito religiosos, mas que pelas suas atitudes a gente vê que não é tão... É só religioso no estudo, mas não coloca isso em prática, né? Em seu próprio benefício dos irmãos. Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará a nossa expectativa, senão em simples inutilidade? A fé que nós temos, né, que nós pelo menos deveríamos ter, é uma semente que já está plantada em nós, porque todos nós temos fé em alguma coisa celeste. Todos nós. Até seres isolados da comunidade no geral, indígenas que vivem em situações de, muitas vezes, não ter contato nenhum com o humano que nunca teve, eles têm uma entidade da qual eles praticam a sua fé, né? Então, todos nós temos essa semente de fé em nós, mas a gente precisa, assim como uma semente faz brotar uma árvore, uma flor, a gente precisa cuidar da nossa fé. O que adianta a gente estudar, a gente vir para uma casa religiosa, absorver todo aquele conhecimento espiritual maravilhoso, os contos de Jesus, né, as promessas de Deus para nossas vidas, se a gente não coloca isso em prática, nos transformando em pessoas melhores? De que serve isso? De que serve conhecer de cor e salteado os capítulos da Bíblia, se você só utiliza isso para você? Não seria egoísmo isso? Seria egoísmo, né? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração, né? Se a gente tem uma madeira bonita, bruta, né, que a gente não usa as ferramentas, que muitas vezes machuca a madeira, né, para transformá-la numa obra de arte ou num móvel que seja importante para nós, se a gente não tiver isso, se a gente não fizer a nossa parte transformando a madeira em alguma coisa útil, a madeira vai apodrecer. E a fé também nossa, de que adianta se a gente não colocá-la em prática? A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A crença religiosa, as religiões nos ensinam essas coisas maravilhosas que a gente aprende em qualquer igreja, em qualquer casa religiosa. Então, a crença religiosa é sim o meio, mas o apostolado é o fim. E o que é o apostolado?
Quem eram os apóstolos de Jesus? O que os apóstolos de Jesus faziam? Não saíam divulgando o Evangelho? Ensinando o Evangelho para as pessoas que não conheciam? Né? Ensinando a boa nova? Ou seja, pegou todo esse cabedal de conhecimento que Jesus trouxe e saiu difundindo o mundo afora. É esse o papel também que Deus quer de nós, que sejamos apóstolos em nome de Deus, que nós também levemos para as pessoas, através de uma conversa, através de um exemplo, através de uma informação, de uma palavra amiga, de um aperto de mão, de um sorriso, que leve para essa pessoa o que essa pessoa precisa. Isso é uma generosidade, é um apostolado. E nós precisamos colocar isso em ação. Porque a gente vem, assiste palestras, mas o que a gente faz disso? De que transformação que a gente coloca isso em prática em nossas vidas? Para que serve todo esse aprendizado que nós adquirimos nas casas religiosas? A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Todo o universo espiritual, todo o universo benfeitor está ao nosso lado para que a gente transforme essa energia poderosa que é a fé que nós temos em Deus em atos para que a gente se modifique. E é modificando e é trabalhando em nós a tolerância, a paciência, a resignação, é que nós vamos nos transformando. A gente vai aprendendo isso todos os dias, no nosso trabalho, nas pessoas que a gente lida no nosso dia a dia, as pessoas que chegam até nós, né? Dos nossos familiares também, por que não? Quem puder receber uma gota de revelação espiritual, e nós estamos recebendo agora, no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Então nós precisamos procurar o posto de luta, nós precisamos procurar o posto de serviço. Existe aí aos montes, é só a gente ter disposição para isso. Serviço para auxiliar as pessoas, auxiliar os nossos irmãos que estão em condições muitas vezes piores do que as nossas, existe aos montes. Mas a gente prefere fechar os olhos, não é problema meu. É problema do governo, é problema de outro, é problema da própria pessoa que quis estar nessa situação porque ela foi de um jeito numa encarnação e agora ela está pagando as dívidas dela. Não é assim que a gente deve pensar. Nós temos que estender a mão em qualquer situação. Se a pessoa está em condições piores do que as nossas, é obrigação nossa, como irmãos que nós somos, de estender os braços e auxiliar. Não é pegar o problema dela para nós, não, mas é auxiliá-la da melhor forma possível. É estender um braço amoroso. O que eu posso te ajudar? Não é resolver o problema para essa pessoa, mas é aliviar. Jesus não nos prometeu o alívio, né? Nós também devemos fazer a mesma coisa, porque nós somos discípulos de Jesus, ou pelo menos estamos tentando. A fé na essência é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação, por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. A gente pode tirar até agora desse texto que a fé, ela precisa se manifestar em obras. A fé que não é manifestada em obras, ou seja, eu aprendo, eu tenho confiança nas coisas de Deus, mas eu não faço nada por isso. Eu não faço nem para ajudar a Deus me ajudar. Eu faço. Aí como é que as coisas funcionam? Fica difícil, né? Vamos considerar 2 exemplos fictícios aqui. O João é um pai de família, ele é muito religioso, uma pessoa
com poder aquisitivo bom, e ele perdeu seu emprego. Tá? Então, ele é frequentador de igreja, ele vai nos cultos 2, 3 vezes na semana, e por ter perdido o emprego, ele considera assim, eu vou orar, eu vou pedir a Deus para que eu reconquiste a minha posição, o meu emprego, consiga um novo emprego bom. E do outro lado nós temos o Manuel, uma pessoa assim não tão religiosa quanto o João, bem financeiramente também, mas também nas mesmas condições ele perdeu o seu emprego. O Manuel, ele reage da seguinte forma: bom, eu perdi o meu emprego, tudo bem, eu vou fazer um currículo para entregar para as pessoas, para outros, em busca de outro emprego, eu vou me aperfeiçoar, vou melhorar a minha condição de estudo para que eu possa pleitear um emprego de uma forma mais rápida, e vamos ver, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nesses 2 exemplos, a gente pode tirar que ele crê. O João, ele é muito religioso. Ele crê que Deus vá, muitas vezes, resolver o problema dele do emprego. Ao lado que o Manuel, não tão religioso assim, ele tem fé. Ele tem fé de que vai dar tudo certo, e ele trabalha para que isso dê certo. Ele vai estudar um pouquinho mais, ele vai fazer currículo. O João vai ficar esperando, rezando, esperando que Deus dê um emprego novo para ele. O Manuel, ele tem certeza que ele vai conseguir um emprego também, mas ele vai trabalhar para que isso aconteça. Então, só para exemplificar, que um exemplo, nós estamos falando de crer. Crer é acreditar. Eu acredito que Deus vai me dar um emprego bom de novo. E no outro, o Manuel tem fé. Ele confia que ele vai ter um novo emprego e ele trabalha para que isso aconteça. Crer é diferente de fé. Crença é diferente de fé. A fé é confiar, é saber que vai dar certo, é colocar no rumo a sua caminhada em busca daquilo que ele quer. Aí, você está falando de fé religiosa ou você está falando de fé dos homens? Tem as duas. Nós podemos considerar as duas. Vamos pegar aqui o Evangelho, que fala no capítulo A Fé Transporta Montanhas, e diz que, no capítulo que fala a fé humana e divina, diz assim: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Eu posso ter fé naquilo que eu preciso para o meu dia a dia, e eu posso ter fé em Deus. São duas coisas diferentes, mas a fé é a mesma, é ter confiança de que vai acontecer, sabe? E trabalhar para que isso aconteça. O homem de gênio, ou seja, o homem inteligente, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então isso serve para nós, quando nós temos um empreendimento a realizar, se a gente foca que a gente tem que chegar lá e a gente caminha naquele sentido, eu tenho certeza que eu vou conseguir, tudo conspira para dar certo. Pode não dar certo por vários motivos, mas você está no caminho certo. É diferente daquela pessoa que, eu quero aquilo lá, mas eu tenho medo, será que vai dar certo? Será que, nossa, é difícil? Quer dizer, o negócio está lá, a pessoa está caminhando para cá. Vai ser difícil de conseguir. Então nós temos que colocar fé até nas coisas que a gente quer conquistar. E mais, isso aqui é no Evangelho segundo o Espiritismo, continua. Diz no finalzinho, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem
persuadidos da força em si trazem, se nós tivéssemos noção da força que nós temos, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Se a gente tivesse noção da força que nós temos através dos nossos desejos, a gente conseguiria, no sentido figurado que Jesus falou também, até transportar montanhas. Diz mais: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. E um pouquinho anterior, ainda nesse mesmo capítulo, ainda diz assim, no capítulo que fala sobre o poder da fé, dentro do mesmo título, A Fé Transporta Montanhas. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Então é a ação magnética que faz movimentar as coisas que nós queremos com muita vontade. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. O fluido universal, nós estamos banhados aqui, é como o ar que a gente respira. Nós estamos banhados no fluido cósmico universal, tá? E é movimentando esse fluido através das nossas vontades que nós adquirimos o que a gente quer, o que a gente deseja. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades do fluido e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Nós movimentamos isso a favor do que a gente quer. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, ou seja, nós temos um poder fluídico nosso. Se a gente junta isso à nossa fé, pode, só pela força da vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Eu abri espaço para a gente falar um pouquinho da fé, embora o título seja Fé Inoperante, para chamar a atenção que nós precisamos ter convicção nas coisas que a gente deseja, porque a gente consegue o que a gente deseja, e isso serve para o bom, para o bem, e serve também para o mal. Porque se a gente deseja uma coisa ruim, se a gente fica assim, eu não queria ter problema de saúde, eu tenho medo de ter problema de saúde, você está atraindo problema de saúde. Agora, eu sou saudável, eu tenho um corpo perfeito, né? E positivando questões de saúde dentro de você, trabalhando isso, a sua saúde se modifica. Muitas vezes chegando até a cura. É o que acontece muitas vezes com pacientes muito debilitados, que apresentam doenças terminais muitas vezes, e que modificam sua vida, sua forma de pensar, depois de um tratamento bem difícil, e fica curada. Isso foi milagre. Se isso pode ser chamado de milagre, mas a força com que a pessoa colocou isso dentro dela foi tal que ela conseguiu modificar até a sua saúde. E isso já está sendo provado. Hoje em dia a ciência já começa a comprovar essas coisas. E para o lado ruim também, né? A pessoa que é muito amargurada, a pessoa que guarda muita mágoa, né? Ela tem mais propensões às doenças crônicas, né? A falta de felicidade nos traz comprometimentos para a nossa saúde. Então, se alguém diz crer, mas isso não manifesta em atitudes concretas, voltando para o tema fé inoperante, então essa fé está morta ou inoperante. Quer ver exemplos de fé inoperante? Vamos lá. Conhecimento sem compromisso. O fulano de tal frequenta a igreja, vai no culto religioso sempre, né? Mas não manifesta todo esse aprendizado
em compromisso com Deus. Somos nós que aprendemos, mas no primeiro tropeço ali do lado de fora da rua, a gente já xinga, a gente já maldiz o outro, né? E aí a gente volta a ter aqueles pensamentos que quando a gente chega aqui na casa, ou em qualquer igreja, parece que é tudo maravilhoso, tudo leve, né? Mas no primeiro aborrecimento do lado de fora, a gente já bota tudo a perder, né? É o conhecimento sem compromisso. Nós precisamos ter compromisso, gente, com Deus, com os ensinamentos de Jesus. Esse compromisso que só faz bem para a gente. Não só guardar os ensinamentos, que coisa linda, aquele ensinamento que foi falado noite passada, essa noite. Tá? Mas e aí? O que isso vai mexer conosco para nos transformarmos? Sem obras, a pessoa permanece imatura, não se desenvolve no amor, no perdão, né, na paciência, na tolerância. Um outro caso de fé inoperante: religiosidade superficial. Fulano de tal é super religioso, né? Mas como é que ela age com as pessoas? Age com injustiça, age com maldade, com falta de compreensão. É religiosa só no sentido de ter estudado. Mas o que isso transformou a sua vida? No que colocou essa fé em Deus, fé no Cristo, em ação dentro dela? Se ela age com indiferença com as outras pessoas, com injustiça. E isso compromete até o testemunho cristão. Vocês concordam que quando a gente vê uma pessoa que é muito religiosa e vê ela cometendo erros e mais erros e mais erros, a gente até muitas vezes desanima? Quem não tem a convicção firme nas qualidades e defeitos que as pessoas podem ter, na tolerância que nós podemos ter com os nossos irmãos e devemos ter com os nossos irmãos menos esclarecidos. Mas se nós não temos tanto esclarecimento assim, quando a gente vê alguém muito religioso causando um ato deplorável, não desanima a gente? Nossa, falando de tal, é tão... Para que vai na igreja, né? Eu não vou na igreja não, porque falando de tal é super religioso, só vive fazendo coisa errada, né? Olha a questão aí, da dívida. Você está se endividando. Você está causando um mau exemplo, né? E o exemplo a gente tem que dar do que é bom. A gente tem que fazer as coisas com que as pessoas olhem e reflitam em nós o evangelho que muitas vezes ela nunca vai ter num livro, porque ela não sabe ler, né? Ela vai conhecer o evangelho através da bondade que os irmãos têm. Então, quando alguém afirma crer, mas suas atitudes não refletem essa crença, causa escândalo, desilude os outros, afasta a pessoa da fé. E um terceiro exemplo de fé inoperante é a declaração sem ação. Eu confio, eu tenho fé em Deus, eu confio que a minha vida vai ser guiada por Deus e que Ele vai me proteger. Mas vive com medo, com receio. Meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? Não sei, tenho pavor de saber. Que confiança é essa, né? Declara, mas não tem ação. Declara que é religioso, declara que tem fé, mas vive com medo, não tem confiança. Isso é falta de confiança. Então não tem fé, porque a fé é confiança. É entregar para Deus aquilo que a gente quer que Deus faça por nós. Mas acima de tudo, é aceitar o que Deus está nos dando. Porque Deus só vai nos dar o que é bom para nós, independente da nossa vontade. Fé é confiar que o melhor vai acontecer para nós, independente da situação. E independente se a gente vai gostar ou não da resposta, do que vai acontecer com as nossas vidas. Então eu tenho fé. Então como é que a gente pode fazer uma avaliação prática de que se a gente tem ou não tem fé? Vamos lá. Minha fé em Deus se reflete em como eu trato os outros? A forma de eu lidar com os outros reflete a fé que eu tenho em Deus?
Ou eu trato os outros com indiferença, com arrogância, com falta de paciência. Então talvez minha fé não esteja assim tão consolidada dentro de mim. Porque aquele que acorda, dá um estalo que necessita da mudança, ele tem um trabalho contínuo. Ele pode errar e vai errar, vai ter tropeços, vai ter dificuldades no caminho. Não é só porque a gente abre as nossas portas para Deus que a gente vai deixar de ter dificuldade, não. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos numa escola. Escola precisa de provas para passar. Para a gente atingir o degrau superior, nós temos que passar por essas provas. Mas como eu lido com as pessoas, reflete a fé que eu tenho? Minhas atitudes mostram confiança em Deus ou só minhas palavras dizem isso? Eu vou aceitar o que Deus planejou para mim? Ou só serve o que o meu egoísmo quer para mim? Eu aceito? Eu aceito. Eu estou passando dificuldades, mas eu sei que Deus está do meu lado e vai me ajudar, vai me auxiliar a passar pela minha dificuldade. E amanhã vai estar tudo bem. Isso é confiar em Deus, isso é ter fé. O que eu tenho feito que demonstre minha fé viva e atuante? O que eu faço? Eu visito um amigo que está enfermo? Eu auxilio a quem tem dificuldades financeiras piores do que a minha a matar a fome? Eu vejo um vizinho passando dificuldades, eu me preocupo de bater na porta dele e perguntar assim: o que eu posso ser útil para você hoje? Eu trato bem os meus amigos, trato bem as pessoas de casa? Ou eu trato mal as pessoas de casa e lá fora, para me mostrar para os outros, eu trato todo mundo bem, mas dentro de casa eu sou completamente diferente? Então, o que eu tenho feito que demonstre minha fé viva e atuante? Eu vou lá em busca dos irmãos que estão necessitados, mais necessitados do que eu? Então, por fim, gente, para encerrar o estudo da noite, a fé salvadora, ela é viva, operante, prática. Sem obras, a fé é morta. Do contrário, é como uma lâmpada desligada. A gente sabe que a lâmpada está lá, mas ela não está cumprindo a função dela. Uma lâmpada apagada serve para quê? Né? Então sejamos essa lâmpada acesa, né? Lucas no capítulo 8, versículo 16, e Mateus no capítulo 5, versículo 15, nos diz, ele relata que Jesus nos diz: acenda a vossa candeia. O que é a candeia? A lamparina, né? Faça brilhar a sua luz. Lucas também diz, Mateus no capítulo 5, versículo 13 a 16, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você, meu irmão, é o tempero, você dá sabor, você tem esse poder de dar sabor na vida dos outros, de levar sabor, alegria para a vida das pessoas. E vós também sois a luz do mundo. Você tem uma pequena chama que seja, mas ela pode iluminar, né? Ninguém deixa a lamparina escondida debaixo da mesa. A lamparina fica no alto para iluminar. Então que nós sejamos o sal da terra, que nós levemos o tempero de felicidade, de palavra amiga, para quem precisa mais do que nós. E acima de tudo, que nós sejamos também luz na vida das pessoas, dentro das nossas possibilidades. Não estou falando aqui de questão financeira, estou falando das nossas possibilidades. É ser mais amoroso, ter mais paciência com parente que muitas vezes nos causa incômodo, aceitar que nós vivemos em situações diferentes, morais. Uns estão um pouquinho melhores, outros ainda vão chegar lá, ainda estão em condições não tão boas, mas todo mundo vai chegar um dia. Esse é o caminho, é o progresso.
O progresso nos leva a todos ao crescimento. A gente pode ter esse crescimento mais lento ou mais rápido, e aí depende só de nós. Acelerarmos para termos uma vida melhor lá na frente, ou então permanecermos onde a gente está e demorarmos para chegar com mais sofrimento, com mais dificuldades, com mais obstáculos. Mas nós vamos chegar lá do mesmo jeito. Só que, do jeito que a gente está indo, o sofrimento bate nas nossas portas. Então sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Que Jesus abençoe a todos e traga para nós incentivo para que a gente busque, de uma vez por todas, o despertar. Nós temos um objetivo nessa vida. Esse objetivo é sermos pessoas melhores, é auxiliarmos a quem precisa mais do que nós, buscarmos através do estudo e da prática o bem, exemplificar a fé. E com isso, com certeza, Deus se alegra muito das nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe.